Bom, nós vamos começar falando sobre a declaração do presidente finlandês, Sauli Niinistö, que nesta segunda-feira fez duríssimas acusações à Rússia, dizendo a respeito da utilização das bombas termobáricas. E as bombas termobáricas, segundo ele, que estariam sendo utilizadas extensivamente na região de Kharkiv, ou Kharkov, como queiram, a segunda cidade mais importante da Ucrânia, seriam armas de destruição em massa. Então, ele atribuiu ao presidente Vladimir Putin a utilização de armas de destruição em massa no território ucraniano. A agência Reuters fez o relato das declarações do presidente Niinistö, que está em Naantali, na sua residência de verão. O que ele disse foi o seguinte, literalmente aqui citado pela agência Reuters: os russos estão usando armas mais pesadas, nesse caso, bombas termobáricas, principalmente contra a cidade de Kharkov. Estamos apoiando a Ucrânia também com armamento cada vez mais moderno e pesado, porque a Rússia está utilizando armas de destruição em massa, disse ele durante conversa sobre política de segurança na sua residência de verão. Ele disse também que a demanda da Finlândia pela entrada na OTAN decorre da utilização de armamentos muito pesados por parte dos russos contra o território ucraniano, que ele atribui ao fato, pelo menos para a sua opinião pública local, de que os ucranianos não ingressaram na Aliança Atlântica a tempo e que, em razão disso, eles não teriam condição de se contrapor numericamente e qualitativamente aos ataques que os russos estão empreendendo. Ainda segue dizendo o seguinte: a Ucrânia e os países da OTAN há algum tempo falam sobre a utilização dessas bombas termobáricas, inclusive de outras armas proibidas. As bombas termobáricas, pessoal, também são conhecidas como bombas a vácuo, tá? E elas são muito mais devastadoras do que os explosivos convencionais. Porque a arma termobárica, na realidade, para aqueles que ainda não têm familiaridade, é um tipo de explosivo que utiliza o oxigênio do ar circundante. Então, gera uma intensa explosão de altíssima temperatura e, na prática, a onda de explosão é de uma duração significativamente mais longa do que o armamento convencional. Então, o presidente finlandês disse que corrobora as acusações feitas pela Ucrânia e pelos membros da OTAN da utilização desse tipo de arma, que ele chama de armas de destruição em massa, diz que armas proibidas também estariam sendo utilizadas nessa recente ofensiva contra a cidade de Belgorod, diz que Belgorod está sendo atingida por inúmeros mísseis Iskander e que teme, Kharkiv, a partir de Belgorod, e que teme que a cidade de Kharkiv, ou Kharkov, né, dependendo aí do lado que faz a afirmação, pode ser objeto de uma ação terrestre nos próximos dias e semanas. Mas estamos de volta aqui hoje reportando esse importante momento, um momento delicadíssimo da cena política mundial, a grande mídia talvez não estar tão empenhada na notícia minuto a minuto, talvez como devesse, porque, na realidade, a partir do momento que os russos controlam a maior parte de Severodonetsk e acabam, de alguma forma, consolidando o domínio sobre o Donbass, estão muito próximos também de efetuar um cerco ao remanescente, ao núcleo duro das tropas ucranianas. Faltam 22 quilômetros apenas de extensão, e eles vão cercar o núcleo duro do exército ucraniano, remanescente do exército ucraniano no Donbass. A partir daí, muito provavelmente, ocorra uma possível incursão nesta que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Então, está sendo extensivamente, por parte de artilharia, por parte de mísseis balísticos, por parte de aviação, atacada esta região. O que aí, pessoal, pode consolidar a ideia que alguns dias atrás nós trouxemos para vocês, que toda a margem, era uma das versões iniciais do começo do conflito, que toda a margem leste do rio de Dnieper pudesse ser objetivo de uma ação russa. Há também, isso já tem 2 ou 3 dias, muita especulação sobre
uma tentativa dos ucranianos de buscarem algum tipo de diálogo para permanecerem no controle da região de Kharkiv, e também a questão do Porto de Odessa. A questão do Porto de Odessa, que é fundamental para que os ucranianos ainda mantenham algum acesso ao Mar Negro. No momento que a questão aí do escoamento da produção de grãos dos ucranianos, que está muito comprometida, é objeto de muita especulação. Eles estão levando muita coisa aí pelo Danúbio, a coisa é difícil, porque mesmo em termos de rodovia, de ferrovia, havia toda uma escassez de infraestrutura. O grosso do que os ucranianos exportam de grãos, tradicionalmente, o fazem pelos mares, e faziam majoritariamente, inclusive, pela cidade de Mariupol, que foi tomada completamente pelos russos recentemente. Então, gente, há duas especulações bastante fortes nas últimas horas. A que os ucranianos estariam tentando, junto a seus parceiros da OTAN, algum tipo de autorização para negociar um acordo, ainda que provisório, que permanecesse, sob o ponto de vista da estrutura do que tem o conflito hoje, a cidade de Odessa nas mãos dos ucranianos, e uma outra versão de que os russos não parariam antes de obter o controle de toda a margem leste do Dnieper e também o porto de Odessa, o que tornaria aí a Ucrânia um país sem saída para o mar, e um país que hoje não controla os mares e também não controla seu espaço aéreo, tem muita dificuldade, inclusive, para exportar e para importar víveres e bens de consumo que assegurem um certo grau de autonomia. Eu tenho percebido também que o fluxo de armamentos da União Europeia, da OTAN, para a Ucrânia já começa a gerar um certo esgarçamento, um desgaste dentro dessa União Europeia, que está completamente dividida. A França e a Alemanha, há muito tempo, além das sociedades estarem divididas internamente, mostram uma certa insatisfação com essa busca do aumento, do incremento da capacidade do exército ucraniano fazer frente ao exército russo, porque causa muito prejuízo para a economia desses países. Então, nós já estamos assistindo certamente no campo de batalha, uma consolidação das posições russas e um esgarçamento na posição, na coesão, tanto da União Europeia como da OTAN, em situações aí que nós já extensivamente expusemos. A Hungria, que não quer saber de perder o seu gás da Rússia, a Croácia, que não quer saber também de perder seus lados com a Rússia e quer obter, naturalmente, alguma vantagem nas negociações ali de soluções mais definitivas no conflito da antiga Iugoslávia, inclusive em relação a questões territoriais na Bósnia, e também, agora mais recentemente, a Turquia, impondo uma série de objeções à entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, o que, naturalmente, para mim, são objetos de barganha em relação à obtenção dos espaços dos gasodutos, a chave do gás para a Europa. Recentemente, nós falamos aqui no sábado sobre essa questão no litoral entre Israel e Líbano, das plataformas da linha 29, que Israel estaria levando, inclusive, plataformas para começar a se operar nessa semana, Estados Unidos mediando. O grande problema do gás em direção ao continente europeu, o Erdogan quer consolidar a sua presença como um player importante na consolidação dos espaços desses gasodutos. Está tudo muito imbricado lá com aquela agressão que o Azerbaijão perpetrou em 2020 contra os armênios, na República de Nagorno-Karabakh e na República da Armênia, o que, de alguma forma, foi permitido por estes interesses que hoje suportam o esforço de guerra ucraniano, basicamente a Grã-Bretanha, que, segundo fontes diplomáticas na época nos reportaram, teriam vedado qualquer tipo de solução para bloquear aquela agressão do Azerbaijão. Então, vejam, gás que vem do Mediterrâneo, gás que vem do Azerbaijão, a passagem dele pela Turquia, a Turquia querendo obter vantagem, e no campo de batalha vai ser muito difícil reverter essa posição de consolidação dos ganhos russos. Esse é o grande problema. E a OTAN e a União Europeia estão completamente esgarçadas. No contexto do que a gente vive hoje, não resta a menor dúvida que estão esgarçadas, e a dificuldade para que a gente possa imaginar a retomada desses territórios pelos ucranianos é total. Vamos ser muito assertivos. Teria que passar pelo poderio nuclear da Federação Russa, né? Porque a Rússia não vai retroagir com os ganhos que conquistou.
sendo que esses ganhos custaram muito caro politicamente, custaram muito caro, inclusive a nível de baixas, custaram muito caro, inclusive a nível de riscos pelos quais ele se